sou o pastor Eduardo, sou pastor da Igreja Batista Renovada no Gradim, em São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. Mais de 20 anos já que eu acompanho a Igreja da Cidade. E depois da pandemia, não somente a minha igreja, mas também outras igrejas tiveram aí dificuldades diversas, né? E eu confesso que estava assim, muito abatido, muito sem ânimo. E todo ano que eu venho à conferência Inspire, eu volto aqui bastante inspirado mesmo, né? E o ano passado, quando eu estive aqui, eu disse para Deus, eu quero que o Senhor faça algo assim extraordinário na minha vida. E foi assim muito interessante que passou o primeiro, o segundo, no terceiro dia, a gente já estava indo embora, eu fui para a oração, né? E lá uma irmã ministrou minha vida, ministrou meu coração, e ela falou assim, olha, pastor, você vai voltar para a sua cidade, vai voltar para a sua igreja, e lá Deus vai fazer algo muito grande na sua vida. E você vai dar o testemunho do que Deus fez nesse um ano na conferência de 2023. Então, assim, quando eu saí de lá, eu vim aqui para a Cruz, e os irmãos estavam ali já me aguardando para a gente orar e voltar para casa. Quando a gente começou a orar ali, na Casa Betel ali, né? Na Casa Betel, eu percebi que tinha uma pessoa, né? Tinha uma pessoa lá. Quando a gente terminou de orar e estávamos se movimentando para virmos embora, ele desceu e se aproximou de mim assim e falou assim, o seu pastor? Eu disse, sou sim. Eu posso falar uma coisa para você? Eu disse, por favor. Aí ele falou assim, eu não sou daqui da Igreja da Cidade, mas eu venho aqui todos os dias para esse lugar para orar aqui. E Deus manda dizer para você que é o tempo de expansão. Só isso que ele manda te dizer. É o tempo de expansão. E assim, foi algo assim muito de Deus, né? E nós voltamos para casa e quando eu cheguei na igreja no dia seguinte, no domingo, compartilhando, aí os irmãos deram testemunho, compartilhei com a igreja e foi assim um mover muito grande, sobrenatural. A partir daquele dia, algo assim maravilhoso começou a acontecer na igreja. Nós pagamos o aluguel do local onde a gente cultua e há 10 anos atrás nós compramos um terreno. Só que a gente não tinha condições financeiras de fazer nada, né? Na pandemia, por fé, a gente derrubou uma casa velha que tinha lá. Nunca mais fez nada, nunca mais. Quando eu voltei da conferência aqui na Igreja da Cidade, eu cheguei na igreja cheio de fé, cheio de ousadia, de coragem, e levei a igreja a ser impulsionada a isso, né? Então nós fizemos ali um desafio para a igreja, de começarmos as obras do terreno, sem dinheiro, sem condições financeiras nenhuma. E a igreja topou, nós fizemos um café, eu inclusive chamei o Mateus, né? Para estar com a gente nesse café, e nós desafiamos a igreja a iniciar as obras. Ana, é sobrenatural o que Deus tem feito, não somente na construção. Então, a princípio, nós íamos fazer somente os muros, que inclusive nós fizemos um vídeo, né, desde o ano passado, quando nós começamos até agora, e a partir daí, Deus começou a derramar, Deus começou a fazer de uma forma sobrenatural. Aí nós desafiamos a igreja a fazer a construção do muro lateral, somente. De verdade, tem sido milagre após milagre. E eu falei, como que eu vou fazer uma obra se eu não tenho condições de pagar? Deus abriu as portas da loja de material de construção. Eu pego de prego a cimento. E eu estou fazendo tudo isso, pagando a Ele como posso e quando posso. Então, assim, hoje eu tenho um compromisso com eles, financeiro bem grande, mas a gente crê que Deus está a cada dia, né, nos dando condições. Isso é a expansão material. E a igreja está vibrando com isso, com tudo isso que está acontecendo. Espiritualmente falando, a expansão tem acontecido. Por quê? Quando foi em setembro, eu disse assim, Deus, eu preciso que o Senhor me revele
aquilo que o Senhor quer para 2023 para essa igreja. Nós tínhamos um culto de toda quinta-feira com a média de 80 pessoas congregando. Então Deus falou para mim assim, e eu já vinha conversando com o Mateus, né, ele vinha me mentoreando. Eu quero assim agradecer imensamente a Rede Inspire, ao Mateus, que é mentor nosso lá no Rio, que tem assim nos dado um suporte fantástico, né? E ele começou a me mentorear, né, me encorajar mais ainda. Então nós tomamos uma decisão de fazer o quê? Transformar o culto de quinta-feira e levá-lo para domingo de manhã. E começamos então a trabalhar a igreja, grupo de pastoreio, né? E em outubro eu comecei a ministrar a igreja com relação ao grupo de pastoreio. Mateus veio, ministrou para nós lá algumas palestras e a igreja começou a se envolver. Nós começamos agora, dia 8 de março, né? Aí transferimos o culto de quinta para domingo de manhã e passamos a ter o grupo de pastoreio. E eu desafiei a igreja e falei com Deus, eu quero 20 grupos formados no dia 8 de março. Ana, dia 8 de março nós tínhamos 26 grupos e nós demos um salto de um culto por semana na igreja, com uma média de 80 pessoas, para 26 cultos nas casas, com 305 pessoas. E nós temos vivido essa experiência até hoje. Nós mantemos os 26 grupos com uma média de 270 a 280 pessoas toda quinta-feira. Tem sido assim fantástico. Nós fomos encorajados também pelo Mateus a realizar lá no grupo pastoreio a cadeira do milagre. Tem sido fantástico, fantástico. Milagres assim têm acontecido e a igreja está vivendo um tempo maravilhoso, né? Além do grupo de pastoreio, nós temos vivido também o 30 Semanas lá. É o segundo ciclo que nós estamos vivendo. Então, Deus falou assim no meu coração, olha, você precisa primeiro cuidar da igreja e sarar a igreja. Então, a igreja sarada e tendo condições de cuidar, ela vai adorar com mais facilidade. Então, foi nessa direção que nós passamos a caminhar. E é essa experiência que a gente tem vivido nesse tempo, né? Aí, toda terça-feira, a gente tem o 30 Semanas com 13 grupos de partilhas, com uma média de 160 a 180 pessoas, toda terça-feira, né? E na quinta-feira, a gente tem aí o grupo de pastoreio, com 26 grupos, entre eles 3 pontos de partida em cidades longe lá da nossa cidade, né? Com a intenção de já iniciar um trabalho, né? E a obra está assim avançando de uma forma milagrosa, né? Então assim, a gente lá está vivendo um tempo muito bacana e com tudo isso que vem acontecendo, eu tenho desafiado a igreja a dar um passo maior, né? Portanto, hoje nós viemos para a conferência com um número de 90 pessoas, né? Ficaram outras querendo vir também e eles estão aí hoje vibrando com tudo que está vendo, tudo que está vivendo, né? E a minha expectativa de verdade é que eles voltem, né? Com coração ardendo, coração cheio de amor por vida, querendo ganhar, querendo transformar a nossa cidade. Eu não consegui entender a expansão que eu recebi aqui. Porque o lugar que a gente cultua é alugado, só que é muito maior do que o terreno que nós temos. Então, a igreja queria que eu construísse o templo lá, só que não tinha como. Eu ia sair de um templo maior para ir para um menor. E na minha cabeça, a conta não fechava. Eu dizia, não é isso que Deus está falando, não é isso que Deus está fazendo, né? Deus não vai nos tirar de um lugar maior para nos trazer para um lugar menor, dizendo que é tempo de expansão. E assim, se você já tem se arrepiado, você vai arrepiar agora. Ao lado tem um terreno do mesmo tamanho do nosso, que se nós tivéssemos condições de comprar, nós ficaríamos com um terreno do mesmo tamanho de onde nós estamos hoje de aluguel e maior.
Só que nós não temos dinheiro. E a proprietária, desde outubro do ano passado, ela me procurou oferecendo para a gente comprar o terreno com 6 casas no terreno. Eu dizendo, eu preciso de terreno, não preciso de casa. E ela ofereceu um valor e eu disse, impossível. Estou construindo sem poder e eu não tenho condições de pagar para você. A proprietária, Ana, disse assim, pastor, eu empresto para você o dinheiro para você dar entrada e comprar o terreno. É loucura isso. Eu empresto o dinheiro para você dar entrada, assina a documentação e depois você me paga. Eu disse, não posso fazer isso. E ela continuou insistindo. Pastor, faça a sua proposta. E a gente vem orando desde outubro, né? Em janeiro ela voltou a nos chamar. Eu disse, não tenho condições, eu estou em obra, estou construindo, a igreja não tem condições, uma igreja pequena, não tem condições. E quando foi o mês passado, eu estava no culto de ceia do mês passado, e ela passou a manhã toda falando comigo no celular. E a minha cabeça começou a doer, e eu levantei para assumir o púlpito e disse assim para a igreja, olha, eu preciso compartilhar com vocês uma coisa. A proprietária do terreno, ela está nos oferecendo para comprar o terreno, só que nós não temos dinheiro. Ela mandou fazer a proposta. Semana passada ela volta a falar comigo, de pastor, faça a sua proposta. O milagre está aí agora. Aí eu disse para a igreja, eu vou fazer a proposta de dar 5 mil de entradas, 5 mil de entrada, para assinar o documento, e 15 mil de 3 em 3 meses. E terminar de pagar em 2028. E nós oramos por isso, Ana. E quando foi ontem, 10 horas da manhã, na hora da gente se arrumar para vir para cá, porque eu precisava concluir esse testemunho de fé. Ela liga e fechamos o contrato, dando 5 mil de entrada e pagando 5 mil todo mês até 2028. Então nós estamos ali assim, vibrando de uma forma, sabe, eu não tenho nem palavras. Aí eu contei para o grupo que vem, eles são os primeiros a saberem, domingo que eu vou contar para a igreja, né, é que nós estamos fechando o negócio e comprando o terreno ao lado. Então assim, Deus tem feito uma expansão assim, em todas as áreas na nossa igreja e também na nossa vida. E eu quero, assim, de uma forma muito grandiosa e assim ser muito grato, né, à Rede Spire, né, a esta igreja, né, o quanto ela tem me inspirado como pastor, né, o quanto ela tem inspirado muitos líderes da minha igreja e quanto ela tem inspirado também muitos pastores, não somente da minha região, né, do Rio de Janeiro, mas do Brasil e do mundo. Eu quero também deixar essa minha palavra, né, para outros colegas, outros pastores, né, se estão desanimados, se estão sem fé, se estão achando que nada mais vai acontecer, Deus tem algo muito maior para você. Deixa o Espírito Santo de Deus agir, deixa Ele trazer o sobrenatural para a sua vida, deixa o profético, deixa o pastoral, deixa o apostólico. Eu tenho certeza que Deus vai agir de uma maneira grande, como tem agido lá na nossa cidade, na nossa igreja, como tem agido na vida de cada um que tem congregado com a gente. Eu louvo a Deus por conta disso. Essa é a minha história. Esse é o milagre que Deus tem operado na nossa vida lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em dezembro de 2015, adquirimos nossa terra prometida, uma área próxima de nossa igreja atualmente. Área esta composta por 3 terrenos, que juntos têm aproximadamente 900 metros quadrados. São terrenos compridos, com boas metragens, porém acidentados. As dificuldades seriam grandes, mas tínhamos fé no que Deus tinha nos prometido. Após uma visita à igreja da cidade em 2022, nosso pastor recebeu uma palavra profética sobre nossa igreja. E essa palavra foi expansão. Depois de muita oração e buscando ouvir o Espírito Santo, decidimos iniciar os projetos de arquitetura, que tinham como propósito atender às necessidades da comunidade local e atividades de nossa igreja. Com esse intuito,
nos tornaríamos um ponto de desenvolvimento em nossa comunidade, mostrando o amor de Deus pelas pessoas através do cuidado e gerando Cristo no coração de todas as pessoas. E no dia 28 de julho de 2022, sem nenhum recurso para iniciar as obras, porém, com muita fé, demos os primeiros passos. A princípio, imaginávamos apenas nivelar nosso terreno e levantar os muros de divisões com os nossos vizinhos. Porém, Deus foi provendo e os recursos foram chegando. A partir daí, a obra não parou mais. Pessoas de fora da nossa igreja começaram a nos abençoar por acreditar no que Deus estava fazendo naquele lugar. Empresas de materiais de construção nos ajudaram de uma forma como nunca imaginávamos. Chegamos em dezembro e com apenas 5 meses de obra, conseguimos nivelar o terreno, construir nossos banheiros, fazer toda a infraestrutura necessária no terreno, comprar os revestimentos e o portão que dá acesso ao nosso espaço. E o melhor? Inaugurar o nosso espaço com uma linda festa. Acha que acabou? Nada disso. Em janeiro, fomos conduzidos a iniciar a construção do nosso jardim, localizado nos fundos de nosso terreno, que tem acesso à rua de trás, onde encontramos uma comunidade. Esse trecho do terreno é bem acidentado, difícil de construir e seria necessário muito mais recursos do que quando começamos. Mas mantínhamos nossa fé de pé, e o que para alguns pode parecer ruim, para nós foi uma oportunidade. Por mais difícil que pudesse ser construir naquele local, tínhamos uma vista incrível de nossa cidade e tínhamos que aproveitar isso. Então, o conceito do projeto foi realizado em 3 níveis diferentes, que se assemelham à caminhada cristã: conhecer a palavra, crescer com Cristo e o batismo. Assim, cada nível possui um propósito diferente. No primeiro nível, temos o nosso jardim, onde irão acontecer atividades com foco evangelístico, para que as pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Descendo as escadas, temos o nível inferior, que possui o objetivo de estarmos cuidando das vidas que conhecem a palavra de Deus e gerar nelas o crescimento em Cristo. E logo abaixo, temos o nosso anfiteatro, onde serão realizados os batismos. Em janeiro, começamos a obra. O movimento da construção começou a chamar a atenção dos moradores da comunidade. E conforme a obra vai avançando, muitos curiosos perguntam o que será construído naquele local. Muitos ficam impactados e maravilhados com o proposto e o que Deus tem realizado em nosso meio. Nossa igreja vem colhendo frutos, milagres e levando a palavra de Deus a todos, mesmo com a obra em andamento, vivendo realmente a expansão.